Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 23, 24. Principalmente, do início dos anos 90 para cá, o Brasil testemunhou um crescimento vertiginoso das religiões protestantes, não só em número de fiéis, como também em número de congregações, quando um número muito grande de católicos se converteram ao protestantismo. Bom, esse processo continuou ainda na primeira década dos anos 2000, o que influenciou até mesmo no casamento insólito entre a política e a religião, além de ter trazido aos altares pessoas de boa índole, como também aqueles que estão mais próximos de ser falsos profetas do que pastores de verdade. Um dos mais famosos, icônicos e polêmicos pastores brasileiros, Valdemiro Santiago. É também um fortíssimo candidato a ser aquele profeta que a Bíblia não deseja. Por quê? Bom, a começar por suas atitudes que não têm sido bem vistas nem pelos fiéis, nem pelo Ministério Público e nem mesmo por pastores de outras igrejas. Por exemplo, sua rixa com o pastor e empresário Edir Macedo começou lá em 1996, quando Santiago ainda era missionário da Igreja Universal do Reino de Deus. Na oportunidade, Valdemiro havia sido enviado a Maputo, capital de Moçambique, a fim de evangelizar o máximo de pessoas possíveis e angariar mais ovelhas para o rebanho da Universal. Porém, durante um passeio de barco, um incidente quase tirou a vida de Valdemiro. A embarcação quase virou e seus ocupantes, incluindo o pastor, tiveram que pular no mar. Segundo Valdemiro, ele teria nadado durante quase 8 horas em busca de ajuda. Em um dos seus livros, ele escreveu que se muniu de uma boia, ainda no barco, e foi nadando e enfrentando fortes correntes, além de ter passado por um cardume de tubarões brancos, com os olhos sangrando devido à salinidade, até chegar em terra firme por volta das 17 horas. Ele teria deixado o barco às 9h30 da manhã. Naquela época, Valdemiro disse ter recebido uma mensagem de Deus, e foi quando ele decidiu abrir sua própria igreja, a Mundial do Poder de Deus, o que aconteceu em 1998. Hoje em dia, de acordo com o site institucional da igreja, somam-se mais de 6.000 templos no Brasil e no exterior. A mídia não trouxe detalhes sobre o afastamento de Valdemiro da Universal, mas a priori, tudo indica que foi devido à decisão do pastor em abrir sua própria igreja. O que se seguiu entre os dois, no entanto, foi uma bela briga judicial. Agora, um fato curioso é que o mesmo Edir Macedo é dissidente da Igreja Nova Vida, fundada pelo canadense Walter Robert McAllister, por querer fundar a sua própria. Bom, no ano de 2003, quando foi parado em uma blitz na cidade de Sorocaba, São Paulo, o pastor Valdemiro teve um grande problema. Em seu veículo foram encontradas uma escopeta, 2 carabinas e munições. A desculpa dada pelo pastor é que eram armas usadas para caça, mas assim mesmo foi para a delegacia. Ficou detido por 3 dias e teve uma condenação pífia. 3 cestas básicas para instituições de caridade. Muita gente achava que doar cestas básicas era o básico da instituição de Valdemiro. Portanto, tratar isso como um castigo soou bastante peculiar. Em 2016, circulou um vídeo de Valdemiro saindo de uma de suas igrejas, cercado por seguranças e tratando seus fiéis com desdém. Segundo testemunhas, ele estava irritado, foi grosso, mal educado e chegou a gritar com uma das fiéis,
pedindo licença para sair do local. O Sol é uma estrela extremamente importante para a vida na Terra. Disso, ninguém mais tem dúvida, não é? Contudo, o Sol é intocável. Será que o pastor pensa ser o Sol de sua igreja? Outra polêmica envolvendo Valdemiro Santiago é a famigerada carta que ele entregaria a alguns fiéis. Essa carta teria sido encontrada por uma equipe de TV e revelada a outras pessoas. O teor da carta é claro sobre a intenção de enganar para angariar dinheiro. Escrita pelo próprio Valdemiro. Era um pedido aos fiéis que se passassem por enfermos curados, ex-drogados e aleijados, nas palavras dele. Por meio da carta, o pastor ainda oferecia ajuda de custo para quem aceitasse fazer a encenação, dando seu testemunho de consagração e vitória. O intuito era sensibilizar pessoas e atrair mais adeptos para a Igreja Mundial, para que a receita da instituição aumentasse por meio de mais contribuições. Para o que é exatamente essa receita? Na carta sigilosa havia um trecho explicando o motivo. Abre aspas. Contribuir financeiramente para a aquisição do canal 32, fecha aspas. Para efeitos de informação, o canal 32 é uma concessão do Grupo Abril, usada anteriormente para a transmissão da MTV Brasil, que está à venda. Valdemiro Santiago se interessou pelo canal, principalmente depois de ter perdido espaço no canal 21, pertencente a Bandeirantes. Para abranger o máximo de pessoas, as igrejas evangélicas encontraram na televisão uma verdadeira fonte de fiéis. Até meados de 1990, por exemplo, havia sim programas de conteúdo religioso em quase todos os canais abertos. Contudo, aos poucos, as igrejas foram comprando concessões e gerando concorrência entre elas mesmas. E não pense que é pelo maior número de fiéis somente, mas sim pelo montante arrecadado. Antes, o que parecia ser receio de incorrer no pecado da idolatria, porque era assim que os líderes evangélicos vinham à televisão, tornou-se um benefício maior do que qualquer pecado. Em 2011, o apresentador Ratinho, do SBT, fez uma crítica a Valdemiro Santiago em seu programa, dizendo que era um absurdo o que as igrejas estavam fazendo, chamando a população de idiota. Afinal, o apresentador estava se referindo a uma cena de um culto na qual um fiel disse ter passado a toalhinha dos milagres na fechadura do banco. E na semana seguinte, ao conversar com o gerente, o fiel ficou sabendo que não havia mais dívidas. Quem as teria pagado? Jesus, segundo o fiel. À noite eu passei lá na porta do banco e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. E aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá para consultar o gerente falou, você não deve nada. Quem pagou? Jesus. O Brasil ficou em choque e lamentou bastante a morte do jornalista Marcelo Rezende, vítima de câncer aos 65 anos, em 2017. Antes, em uma reportagem para a TV Record, Rezende mostrou a fazenda de Valdemiro e também falou a respeito de boatos que corriam que o pastor teria desviado dinheiro da igreja para comprar e administrar seus bens. Enquanto Rezende tentava se recuperar, passando por sessões de quimioterapia, o dono da Mundial do Poder de Deus teve um de seus momentos de graça, ao virar para sua plateia e dizer: uma vez um malfeitor me maltratou tanto. Eu botava lá e ele falando, corta pra mim. Sabe o que tá acontecendo com ele? Eu falei que a mão de Deus estava pesando na vida dele. A ficha do pastor, que já não era tão admirada, ficou tão rabiscada com essa fala que anos depois o pastor se encheu de orgulho e foi à sua televisão, desta vez, abençoar Marcelo Rezende.
Na verdade, ele apenas disse no palco de seu show: "Tá vendo, Marcelo Rezende? Meu Deus vai tocar na sua vida." Que tipo de show seria esse? Para angariar dinheiro, tudo parecia ser válido na Igreja Mundial. Desde a toalhinha dos milagres, da camisa suja com seu próprio sangue, aos tijolos e sementes de feijão sagrado. Tudo serve como propósito de conseguir recursos financeiros para, segundo o pastor, continuar com as obras da igreja. O caso da camisa chega a ser hilário. Enquanto um dos pastores, Valdemiro, fala aos fiéis, algo acontece no altar e Valdemiro é retirado do local. O fato é que, numa cena muito mal explicada, o líder da Mundial teria sido atacado por um homem armado com um facão. O que vemos é o pastor sendo retirado, mas nenhuma movimentação que mostre Jonathan Gomes Higino, o suposto criminoso, sendo interpelado pelos seguranças. De qualquer forma, Higino teve a prisão decretada. Já Valdemiro, além de ter recebido somente alguns pontos no hospital, resolveu fazer de sua camisa um objeto de milagres. Sim, o pastor passou a chamar sua camisa ensanguentada de manto e dizia que ela tinha capacidade de cura. Um dos seus pastores chegou a passar a camisa sob uma grande faixa dentro da igreja, dizendo que aquele seria o domingo mais abençoado da vida daquelas pessoas. Além disso, o pastor passou a pedir uma quantia irrisória aos fiéis, de apenas 8 milhões de reais, para custear seu canal na TV por mais um mês. O pedido dele é para 8 mil fiéis doarem apenas R$1.000 cada um. Valdemiro atualmente está enfrentando algumas toneladas de dívidas que sua igreja e ele mesmo acumulou. Isso sem falar nos mais de 300 processos contra ele e a sua igreja, que estão disponibilizados para o público no site Jus Brasil. O império religioso começou a ruir de alguns anos para cá, devido às contas não pagas. Até uma mansão na Ilha Bela, no litoral paulista, que estava em nome da Mundial, foi penhorada pela justiça. Só o valor do IPTU acumulado durante o período é de R$3.800.000. 50% de um apartamento que Valdemiro possui na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, foi também tomado pela justiça, até que um débito de cerca de R$359 mil fosse pago. Seu templo, um dos maiores já construídos no bairro de Santo Amaro, São Paulo, avaliado em R$33 milhões e com capacidade para 20 mil fiéis, foi a leilão em abril de 2022, segundo a revista Veja. Atolado em dívidas, o faraó da Igreja Mundial do Poder de Deus tem se mostrado sem poder algum, muito menos o de Deus. Aos poucos, ele vê seu império ruindo enquanto brada aos seus seguidores, sem qualquer escrúpulo, que está precisando de 8 milhões de reais para manter a televisão. Aliás, no início deste ano, foi a segunda vez que seus funcionários entraram em greve por conta de salários e direitos não pagos. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.